Então, essa é a segunda parte da nossa abordagem de um paciente com anemia. A gente tinha visto que o hemograma dá para ver o VCM, o RDW, se há ou não reticulócitos. Vamos ver do que se trata. O VCM é o volume médio das hemácias, é o tamanho das hemácias dado em fentolitros. Então, quando alguém diz o paciente tem anemia, dá para perguntar: ela é normocítica, ela é microcítica, ela é macrocítica? Do que a gente está falando? Ela tem ou não tem, esse paciente com anemia tem ou não tem reticulócitos aumentados? Ele tem uma resposta medular. O que são reticulócitos? São hemácias jovens que ainda têm o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, elas ficam com uma coloração azuladinha no GIMSA. É um bom parâmetro para avaliação da hematopoiese. Uma medula normal, se eu ganho uma facada, ela vai mandar reticulócitos. São hemácias na fase final de acabamento que são lançadas na periferia em resposta a uma perda aguda. Uma anemia com aumento de reticulócitos pode ser por um sangramento agudo ou por hemólise. Aqui vem o Davi, nosso amigo, com as perguntas: uma anemia com aumento de reticulócitos, ela é uma anemia hipo ou hiperproliferativa? Hiperproliferativa ou com aumento de reticulócitos, com aumento, tentando formar mais hemácias para responder um insulto fora da medula. Tudo isso significa, às vezes a gente vê policromatofilia. Aqui tem dois filmes, nós não somos hematologistas, mas dá para ver claramente, ó, tem bastante hemácia por aqui, elas são todas parecidinhas, coradinhas, têm o mesmo tamanho. Aqui tem muito menos hemácia, né? Tem bastante plasma, menos hemácia. Dá para ver que a massa de hemácia está diminuindo, o paciente tem anemia. E esses tipos estranhos aqui, grandões, reticulócitos, são grandes. Às vezes um VCM alto pode ser por aumento de reticulócitos, mais azuladinhos no GIMSA. Aqui estão os reticulócitos. No nosso hospital, quando um aluno de medicina alcança a parte clínica, ele passa a ganhar um crachá amarelo. Eu gosto de brincar que os reticulócitos, na verdade, são os crachás amarelos. Eles não estão completamente formados, eles são ainda meio estranhos, eles se assustam, precisam ser mandados para o leito para olhar o paciente, mas já sabem ver se tem uma instabilidade, se tem hipotensão postural, se os sinais vitais estão bem, coletam uma história prestação. O amor, né? Reticulócitos são crachás amarelos. Com isso, essa simplificação que a gente está fazendo, na verdade, permite que a gente crie perguntas e possa ir atrás das respostas. Então, se eu tenho anemia, eu posso ter ausência de resposta reticulocitária. Então, para formar reticulócito, a medula tem que ser normal. Então, uma anemia sem aumento de reticulócitos é uma anemia em que algo na produção está bloqueado. Ou está bloqueado porque não tem ferro, em geral são anemias microcíticas, a mais comum é a ferropriva, o VCM é baixo. Outras microcíticas, as talassemias, uma hemoglobinopatia, que eu tenho hemácias muito pequenininhas, né? Anemia sideroblástica, as intoxicações por chumbo podem ter microcitose, a intoxicação por alumínio em pacientes dialíticos pode ter microcitose. As anemias normocíticas, em geral, vão ter. Eu brinco que, é como se fosse um bolo. Eu tenho que ter a farinha, eu tenho que ter o fermento, eu tenho que ter os ovos, o chocolate, o leite, mas a temperatura do forno não está certa, alguma coisa faltou ali. Essa é anemia de doença crônica, ela é normocítica. Ou tem inflamação, eu tenho tudo, mas a medula não aproveita, ou eu tenho falta, o excesso de hormônio tiroideu, ou eu tenho falta de cortisol, ou eu não tenho eritropoetina, está bloqueado por doença renal crônica, ou eu uso fármacos ou alguma situação que a minha medula óssea está bloqueada, né? E aí vai estar mais lento a formação das hemácias. Um exemplo assim mais na pediatria,
né, um vírus que bloqueie exclusivamente a produção da série vermelha. E as macrocíticas são as que têm VCM aumentado. Às vezes a gente pode olhar como macrocitose e na verdade são reticulócitos, tem que cuidar isso, né? Classicamente, anemias macrocíticas são por defeito na fabricação do núcleo das hemácias, então por falta de folato ou por falta de B12, tá? Tem que lembrar que o folato e a B12 são essenciais para a formação também das plaquetas e dos leucócitos. Então, quando eu pensar em deficiência de folato e B12, isso não vai ser exclusivo na série vermelha. Provavelmente eu vou ter também alteração em leucócitos e plaquetas, meu VCM vai ser maior e eu vou ter megaloblastose. Aqui eu falei do vírus, era o parvovírus B19, que faz bloqueio puro da série vermelha, né? Quando eu tenho reticulócitos aumentados, eu tenho folato, eu tenho B12, eu tenho ferro e eu tenho a medula normal. Então, teve uma perda que é fora da medula. Ou eu sangrei há pouco tempo, mas tenho ferro para formar tudo, ou eu estou hemolizando. A aptoglobina carrega a hemoglobina livre, então onde eu tiver hemólise, a aptoglobina cai. Se eu olhasse para dentro da medula em alguém que está hemolizando, eu ia ver uma medula hipercelular tentando compensar essa perda. Às vezes, se a hemólise é muito intravascular, eu posso ter aumento da bilirrubina indireta. Não precisa sempre que eu tenho hemólise ter aumento da bilirrubina indireta, mas ela pode estar presente. Uma outra pista para hemólise é a lactato desidrogenase. A LDH é uma enzima do intracelular, ela, quando eu tenho turnover celular alto, ela aumenta. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a clássica anemia ferropriva, que mais frequentemente é microcítica. Todo mundo tem que saber anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a principal causa de anemia no mundo. Todo mundo tem que saber, não tem jeito. Pode ser carencial, pode ser por infestação, pode ser por perda, pode ser manifestação de um tumor oculto, um pólipo sangrante no trato digestivo, um tumor oculto lentamente dando perda microscópica ou perda ginecológica, né? Uma perda que não é perda, mulheres com múltiplas gestações que vão dividindo o seu estoque de ferro, ganham um filho, engravidam do outro, que não chegam a repor o seu ferro estocado, podem ter anemia ferropriva. Essa é uma das situações que, com uma história bem contada, mulheres jovens com uma anemia hipocrômica, microcítica, sem aumento de reticulócitos, a gente estaria até autorizado a tratar sem investigar e observar a resposta que tem que ter com uma medula normal, forma reticulócitos. Qual é o padrão laboratorial no mundo ideal, quando segue as especificações do fabricante? Uma anemia ferropriva vai ter ferritina baixa, ferro baixo, capacidade ferropéxica aumentada e saturação da transferrina baixa. Tem avidez pelo ferro, mas não tem estoque de ferro, né, para ser aproveitado, nem para saturar. É importante lembrar que a dosagem do ferro ela tem uma variabilidade analítica alta e ela sofre influência de doença crônica, hospitalização. Então, muitas vezes o paciente não vai mostrar isso, pode ter um ferro normal e ser ferropriva, pode não aparecer, como a capacidade ferropéxica e a saturação são dependentes da dosagem do ferro, eu posso ter uma anemia ferropriva com ferro normal. E posso ter ferritina até normal e eventualmente até alta, porque é um marcador inflamatório, e mesmo assim ser anemia ferropriva. O padrão ouro para o diagnóstico de anemia ferropriva é um aspirado de medula olhando a coloração para ferro. Existem relações que se faz, a relação entre o ferro e a capacidade ferropéxica inferior a 18 tem um valor preditivo, sugestivo de deficiência de ferro, e a relação entre o VCM e a massa eritrocitária maior que 13 também. Então, vamos ver
Davi, aqui quase de cabeça para baixo. Uma anemia microcítica pode não ser ferropriva? Pode, já falamos. Intoxicação por chumbo, as hemoglobinopatias, a talassemia. Na talassemia tem uma desproporção grande entre a intensidade da anemia e o tamanho das hemácias, né? E uma anemia ferropriva pode não ser microcítica? Também pode. A fase inicial da anemia ferropriva, quando eu ainda estou tendo sangramento microscópico, vou consumindo o meu estoque de ferro, a ferritina já cai, a saturação pode já cair, né? Mas eu ainda tenho hemácias de tamanho normal, depois elas ficam mais pálidas, tem hipocromia, e só depois eu vou ter microcistose. Então, quando a gente olha a microcistose, a gente também está tendo uma informação do tempo em que as coisas estão acontecendo, né? Importante dar essa pequena pausa para a gente pensar a respeito. E dar uma lembrada o que é o tal do RDW que eu falei muito ligeiro, é o índice de anisocitose. Eu pego a média do tamanho das hemácias e o quanto elas desviam, como se fosse, né, o desvio padrão, a média e o quanto se afasta. Então, alguém que de repente hemoliza e vai largar reticulócitos tem uma média de hemácia sempre do mesmo tamanho e começa a ter maiores, tem uma variação maior, tem um RDW maior. Então, a RDW pode ser uma boa pista de que está havendo reticulocitose, de que está havendo hemólise. Como eu falei antes, as hemácias têm uma meia-vida de 90 a 120 dias. Então, no ciclo, por exemplo, da ferropriva, vai ter um período que eu ainda tenho hemácias de tamanho normal e que elas ainda estão circulando, mas o meu estoque de ferro já caiu, eu estou formando hemácias pequenininhas. Vai ter a coincidência, o fim da meia-vida daquelas que tinham tamanho normal e uma média grande dessas que já estão pequenininhas pelo meu estoque consumido. Então, muitas vezes na ferropriva eu também posso ter um RDW alto, né? E com tendência para microcistose. A ferropriva vai ter mais hipocromia do que a de doença crônica. Essas são as perguntinhas. Tem que pensar na anemia de doença crônica, que vai ser ou por endocrinopatias, então cortisol e hormônio tiroideu são essenciais, a eritropoetina é essencial, mas o padrão, assim, para a gente pensar, quando eu estou fabricando citoquinas, quando eu tenho inflamação, eu posso ter também diminuição da eritropoetina, não só nos pacientes com doença renal crônica, mediando redução da liberação de eritropoetina no rim. Quando eu tenho interferon, né, muita inflamação, os precursores da série vermelha, os precursores eritroides também podem ser suprimidos e o próprio aproveitamento do ferro pela transferrina no sistema reticuloendotelial é bloqueado por citoquina. Por isso que muitas vezes uma anemia de doença crônica pode imitar a ferropriva e aparecer como microcítica, mas ela nunca vai ter ferritina baixa, não vai ter saturação baixa, o ferro na medula não vai estar diminuído. Outras manhas, o receptor solúvel da transferrina, uma medida não invasiva, vai estar aumentado na ferropriva, nas outras causas não vai estar. E o contexto clínico, essas outras relações, né? O coitadinho do Davi sofrendo ali, é normo, sem aumento de reticulócitos, mas pode ser microcítica. Agora vem as macrocíticas. Macrocíticas, VCM entre 80 e 100, em alguns lugares eles colocam como acima de 95, a gente já pensa que pode ser macrocítica, não precisa estar exatamente no 100, depende da fonte. É mais difícil. Essa camiseta voando é para a gente lembrar, a macrocítica tem que dar 2 voltinhas em torno e olhar melhor. Vamos ver se a gente faz um exercício junto aqui, ó. A avó da Bruna veio, pediram para avaliar a avó da Bruna, que era uma senhora bárbara, faz todas as atividades da vida normal, cuida das próprias coisas, super independente. E de uns tempos para cá, ela está mais irritada, andou brigando com o vizinho, parece que deu guarda-chuvada no zelador,
O pessoal acha ela cansada quando caminha, a Bruna quando liga para a avó e ela estava depois do banho, acha que a avó ficou meio ofegante. Alguém da família disse, deve ser depressão, olha o noticiário, a vida está tão complicada, ela só pode estar triste. Mas tem que lembrar que há uma idade em que tristeza pode não ser pela vida real, pode estar sintonizando síndrome cerebral orgânica, né? A história médica pregressa dela é um hipotireoidismo por doença autoimune da tireoide, tem exames de 6 meses atrás, com TSH normal, ela toma todos os dias, está na caixinha, tem vitiligo, tem um irmão com diabetes tipo 1, uma irmã com artrite reumatoide. No exame físico, o que foi dito assim é que muito pálida, taquicárdica em repouso, saturando 94%, não tinha cianose, turgência jugular, tinha um sopro sistólico audível em todo o precórdio, mas o ictus não era desviado, não tinha mais que 2 polpas digitais. A pressão tinha uma pressão de pulso aumentada, uma sistólica de 160 para uma diastólica de 56, as mãos quentinhas, um enchimento capilar muito rápido, as mãos bem quentinhas. O eletro era normal, a troponina era normal, não havia esplenomegalia nem linfonodos aumentados. A hemoglobina da avó da Bruna era 4,8. Lembra que eu falei nos homens 14 de hemoglobina, 12 nas mulheres, 4,8 de hemoglobina, 14,4 hematócrito, um VCM de 112. É para não ter dúvida que a macrocítica é muito acima de 100, é acima de 110. E se a gente olha um pouquinho a mais, vai ver que as plaquetas estão diminuídas, tem informação de macroplaquetas, os leucócitos estão um pouquinho diminuídos e a LDH é alta. E essa figura aqui está para mostrar que parece que de alguns meses para cá, ela basicamente se alimenta com essa fonte nutricional miojo. Então, a avó da Bruna está doente, né? O que a gente acha que está acontecendo? Ela tem uma anemia severa e 4,8 de hemoglobina. Já dá para ter uma ideia que isso foi de instalação lenta, que tem mecanismo compensatório para manter o débito, que ela deve ter uma B1 super hiperfonética. Ninguém chega com 4,8 sem estar perfundindo mal, se não lançou mão de mecanismos adaptativos, né? Tem um VCM muito alto, os leucócitos estão diminuídos, as plaquetas estão diminuídas, a LDH está meio alta, ela tem pancitopenia. Epa, pancitopenia a gente respeita, tem medo, né? Tem sintomas aí que sugerem insuficiência cardíaca esquerda, tem dispneia, os esforços, parece estar já em médios esforços, tem uma pressão de pulso aumentada, né? Lembra beta 1 botando a sistólica mais alta, beta 2 extração periférica de oxigênio com 4,8 de hemoglobina, curva de dissociação está largando oxigênio para os tecidos rapidinho, e tem irritabilidade, alteração do humor, bateu no zelador. É dito também que no exame físico ela tem diminuição dos reflexos periféricos. A gente pode dizer que existe uma síndrome cerebral orgânica. Além disso, tem esse milieu autoimune aqui, vitiligo, hipotireoidismo e doença autoimune na família. Então, se a gente junta essa lista de problemas tentando botar cada uma dessas coisas como um chaveiro e de ver para que lado, para que casa a gente vai abrir, é razoável pensar que isso seja por anemia perniciosa, né? Tem associação com doença autoimune, é muito comum, é uma instalação lenta, os sintomas, a vitamina B12 é essencial para todos os processos neurológicos e também para a síntese e preservação da mielina, então tem neuropatia nas 4 extremidades, tem alteração neuropsiquiátrica, não é por causa das notícias que ela está triste, já é velhinha, aguenta a barbárie, né? A instalação é lenta, tem mecanismos compensatórios, parece ter uma insuficiência cardíaca esquerda, e tem pancitopenia, que a gente respeita, tem medo, então parece ter uma causa que não é exclusiva da série vermelha, com macrocitose, a gente pode dizer com megaloblastose. Então, a probabilidade pré-teste é altíssima de anemia perniciosa.
buenas, então deu. Não, ela coleta B12, teve a sorte de ver um nível normal, até poderia não vir normal, as coisas, o sal, as farinhas, os alimentos industrializados, açúcares são suplementados no mundo ocidental há vários anos com folato, que é a B9, o resultado da B12 pode estar nos limites inferiores ou até normal, e não ser reconhecido. Então tem que cuidar. Outras causas de deficiência de B12, anticorpos, anticélulas parietais por doença autoimune, que ela já tem, o vitiligo, o hipotireoidismo e tem na família. Pessoas que usam metformina há bastante tempo têm diminuição da absorção, alterações no antro gástrico, né? Celíacos. Mas aqui a gente tem uma probabilidade no lado autoimune e ainda tem o miojo da avó da Bruna. Né? Então, ela coletou, estava baixa, tinha sintomas de insuficiência cardíaca esquerda, foi transfundida também, iniciou empiricamente a reposição tanto de B12 quanto de folato, poderia academicamente dosar homocisteína e ácido metilmalônico, mas o que a gente tem visto é que o folato, embora o estoque de folato seja rapidamente consumido, a própria massinha industrializada é, por lei, suplementada com folato. Então, talvez seja primariamente de B12. Como a homocisteína aumenta na deficiência de B12 e na de folato, mas o folato usualmente não está baixo, as dosagens não têm se mostrado baixas em função dessa suplementação obrigatória por lei. Se a homocisteína viesse alta, a gente até teria uma confirmação. Só que ela veio baixa, foi transfundida e 5 dias depois praticamente normalizou a hemoglobina e fez um pico de reticulócitos, mais de 100 mil reticulócitos na periferia, confirmando o diagnóstico de vitamina B12 baixa, no caso aqui multifatorial, possivelmente por alteração no antro, talvez tenha, né, que fazer uma endoscopia, olhar se não tem alguma coisa acontecendo ali, mas também pela questão alimentar. A deficiência de B12 é uma das causas mais comuns, reversíveis de demência. E essa é a razão da gente chamar um pouquinho a atenção para isso, né? Aqui está o Davi nos perguntando, mas o que é macrocitose, o que é megaloblastose, isso é a mesma coisa, qual é a diferença, e o que é a tal da eritropoiese inefetiva, e por que a LDH está alta? Boa pergunta. Toda anemia megaloblástica, deficiência de B12 ou folato, é macrocítica, nem toda macrocitose é megaloblástica. A gente já falou, às vezes, aumento de reticulose pode ser macrocitose, hepatopatia crônica, hipotireoidismo, né? Podem também álcool, alguns fármacos, né? A eritropoiese inefetiva tem a ver, quando está faltando um elemento essencial, as figuras produzidas no sangue têm uma estabilidade menor, elas são hemolíticas, elas duram menos na circulação e hemolizam, tem mais fragilidade, né? E, ao mesmo tempo, a medula tenta compensar trabalhando a mais, embora não tenha um substrato básico, né? Essa é a tal da eritropoiese inefetiva e essa é a razão da LDH ser alta. Tem muito turnover celular o tempo inteiro. Difícil, né? Mas achei que era legal a gente poder falar um pouquinho da avó da Bruna pobrezinha. E aqui vem uma questão que é, a gente está lidando num mundo que tudo tem que ter opinião, tudo é o certo ou errado, tudo virou categórico. Isso é o bom, isso é o ruim. Voto nesse, não voto naquele. Bom, nem eu. Tudo parece que tem que ter um lado, tem que ter. Mas medicina, na maior parte das vezes, as coisas são um espectro, a gente mesmo, é um intervalo de confiança, às vezes a gente está mandando bem, às vezes a gente não manda muito bem, né? Tem uma variação da média. Talvez, categoricamente, em medicina, a única certeza absoluta é que todos morreremos, segundo dizem, né? Talvez a outra certeza seja essa.
pancitopenia, obrigamedula. Se eu tenho diminuição de leucócito, de plaquetas, de hemácias, é melhor eu olhar na fonte o que está acontecendo. Se tudo que está ali está normal, está sendo destruído na periferia, eu tenho doenças graves, eu tenho vasculite, eu tenho endocardite, eu tenho uma anemia hemolítica microangiopática, algo está destruindo fora um cirrótico, alguém com estigmas de hepatopatia crônica, hipertensão porta, esplenomegalia, com aumento da circulação do baço, está retendo. Pancitopenia obriga a medula talvez seja uma das poucas coisas que sempre, em medicina, sempre pancitopenia obriga a medula. Não sei, é só para a gente dar uma refletida nessa aula tão simplificada. Então, vamos fazer uma revisão, já finalizando. Se alguém me diz, esse paciente tem anemia, quero saber. Qual é o mecanismo? Isso aqui é a produção que está baixa ou é por perda? É um jeito de não dizer hipo ou hiperproliferativa. Como é que são os reticulócitos? Tem crachá amarelo carregando oxigênio ou não tem? Né? Qual é o VCM? É baixo, é normal, é aumentado? Qual é a ferritina? Ferritina baixa, saturação baixa? É ferropriva. Pode ser microcítica, pode não ser. Normocítica, com ferritina que não é baixa, com saturação que não é baixa, sem queda da aptoglobina, inflamação, endocrinopatia, consumo. Às vezes até tem uma outra coisa que eu não falei, um paciente que é super hidratado pode parecer anemiado por hemodiluição. Né? Anemia de um dia para o outro, um pós-operatório de tumor de próstata, RTU de próstata, ganha tanto volume que na verdade eu tenho mais plasma, está hemodiluído. Pode não ser, tem que dar uma volta. Isso aqui é uma simplificação. Mas esse é o nosso esquema de abordagem rápida de um paciente com anemia e dentro do contexto clínico, qualquer aluno com grau razoável de informação pode ler, pode gostar, pode ir atrás e pode tentar fazer novas perguntas e descobrir o que está acontecendo. E era isso. Muito obrigada. E até a próxima.